Auschwitz é apenas um lugar, mas sua menção é um lembrete desagradável de quão longe pode chegar a infâmia humana. É sinônimo de inferno, condenação, morte, dor, sofrimento. Seu lugar na história se destaca por haver sido o principal centro de extermínio da Alemanha nazista, no qual mais de 1 milhão de pessoas, principalmente de ascendência judia, pereceram entre seus muros ameaçadores. Witold Pilecki, um membro do exército secreto polonês, cansado de ver que milhões e milhares de judeus eram levados para aquele lugar, se propôs estar em averiguações para saber o que acontecia por trás desses muros. E ele se fez passar por judeu e foi capturado pela Gestapo junto a outras 2.000 pessoas. Tatuaram o número em seu braço de 4859, que até o dia de sua morte ele levou. Lá ele descobriu os horrores do inferno. Pilecki foi maltratado, torturado, humilhado. Ele se tornou um repórter clandestino do horror. Em 1943, especificamente o 26 de abril, ele escapou levando sobre sua roupa documentos que provavam as atrocidades de Auschwitz. Ele conseguiu, dessa maneira, salvar muitas pessoas. Agora, salvando as distâncias históricas, quando Jesus transpassou os muros da cidade de Jerusalém durante a Páscoa no ano 31, era como se houvesse entrado em uma espécie de lugar de extermínio ou de campo de concentração. Em Jerusalém tiraram-lhe a vida e Cristo sabia qual seria o seu destino. Porém, não há Herodes que possa destruir o ideal que Deus se havia proposto, que era a salvação da raça humana. O foco da lição desta semana é reconhecer que Jesus entrou em Jerusalém não em busca de um trono mundano, mas para revelar a verdadeira missão do Messias, que era mostrar o significado do reino de Deus e seu sacrifício pelos pecados do mundo. Vamos a passar à segunda parte de nosso esboço. Já estamos na lição número 12 e o título da lição é Jesus em Jerusalém. Esse título tem um significado muito profundo, porque Lucas descreve que Jesus viajou para Jerusalém e se demora 10 capítulos para poder informar o que aconteceu nessa viagem que tem como clima chegar a Jerusalém. E para comentar essa lição desta semana, está conosco mais uma vez o pastor Adenilton Tavares, ele é professor de teologia da faculdade ali em IAN, na Bahia. Bem-vindo. Muito obrigado. Vamos a fazer uma oração, para que Deus abençoe esse momento especial do estudo da Palavra de Deus. Vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai, nós estamos neste momento reunidos para estudar a Tua Palavra. Vamos estudar este assunto que é muito importante, o retorno de Jesus a Jerusalém, ali a parte final do seu ministério na terra. Rogamos a iluminação do Espírito Santo e a Tua presença e que este estudo, ó Deus, fortaleça a nossa fé. Amém. Colocamos a nossa vida nas Tuas mãos e o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Para Lucas, nós vamos falar agora apenas dos últimos dias de Jesus em Jerusalém. Está no capítulo 19. E para Lucas, a cidade de Jerusalém tinha um significado muito grande. Uhum. Ele começa sua história em Jerusalém e termina em Jerusalém. Mas Lucas é muito mais específico porque, como dizemos na introdução, ele demorou muito para chegar a Jerusalém. Em Lucas, 10 capítulos só falando da viagem até Jerusalém. Por que tudo isso? É interessante, a impressão inicial que a gente tem é que Lucas está querendo mostrar que a cidade teve todas as chances para que afastasse aquilo que iria acontecer alguns anos depois. Eu acho que vale a pena a gente ler o que está no capítulo 19, a partir do verso 38,
Acho que o verso 37, o momento que Jesus está entrando e o cântico no momento da entrada de Jesus. Lucas 19, verso 37. Quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem, em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Disseram-lhe alguns dos fariseus dentre a multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Respondeu-lhe Jesus: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Verso 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Então é interessante o fato de Lucas se demorar para chegar ao relato da entrada da entrada de Jesus em Jerusalém. Parece que ele quer construir um clímax, ou seja, quanto mais demora, mais cria a expectativa de quem está lendo. E eu acho que o propósito de Lucas é exatamente esse, criar uma expectativa muito grande em quem está lendo. Agora, por que toda essa expectativa? O que existe de tão especial na entrada de Jesus em Jerusalém? Nós podemos destacar algumas coisas aqui. Um ponto a destacar é o fato de que Jesus chorou sobre a cidade. E eu acho que isso deveria nos deixar perplexos. Essa cena é muito tocante. Jesus chorando sobre a cidade. Inclusive, sobre esta cena de Jesus chorando sobre a cidade de Jerusalém, nós temos um texto muito interessante no livro Grande Conflito, página 18, em que nós lemos o seguinte: Por entre o universal regozijo de sua entrada triunfal, enquanto se agitavam ramos de palmeiras, enquanto alegres hosanas despertavam ecos nas colinas, e milhares de vozes o aclamavam rei, o Redentor do mundo achava-se oprimido por súbita e misteriosa tristeza. Suas lágrimas não eram por si mesmo, posto que bem soubesse para onde seus passos o levariam. Nenhum sinal de sua própria angústia sobre-humana nublava aquele espírito abnegado. Chorava pela sorte dos milhares de Jerusalém, por causa da cegueira e impenitência daqueles que ele viera abençoar e salvar. E é interessante quando nós falamos sobre essa cegueira, inclusive os próprios discípulos. Indiferença, né? Indiferença, veja, Jesus estava entrando ali em Jerusalém e os discípulos ainda estavam cheios de esperança que ele se proclamasse rei sobre Israel. Eles ainda tinham expectativas do estabelecimento de um reino terrestre. Ou seja, Jesus estava chorando justamente pelo fato de que... Tanto esforço e as pessoas não conseguiram compreender a natureza do seu reino. E ele já estava chegando ao final, né? E já estava chegando ao final. E ainda tinha indiferença absoluta e tudo isso. E também, logicamente, me imagino que Jesus já tinha a perspectiva futura, né? A invasão de Jerusalém, sim, por Roma. E aqueles terríveis fatos que aconteceriam depois. E acho que ele sofria. Não estava chorando por ele, estava chorando por seus discípulos, por as pessoas que iriam morrer. Exatamente. Outro aspecto importante que a gente pode destacar aqui nessa questão da entrada de Jesus é que Jesus está mais uma vez afirmando a sua divindade. Ou seja, ele está caminhando para o final e ele quer deixar bastante claro quem ele é. E isso é importante porque depois de todos os seus esforços, ainda assim as pessoas tinham dificuldade de compreender a natureza do seu reino. Então, mais uma vez, ele dá uma oportunidade. Inclusive, há um comentário aqui do livro Apologética Contemporânea, em que o autor diz o seguinte sobre esse texto: em todos os outros relatos dos movimentos de Jesus, ele se desloca a pé. O que então ele está fazendo quando monta numa cria de jumenta e desce o Monte das Oliveiras para entrar em Jerusalém? A resposta é que Jesus está propositadamente cumprindo a profecia de Zacarias, capítulo 9, versos 9 e 10. Ou seja, outra vez, Jesus está dando provas de quem ele é, está dando provas de que ele é Deus, para tentar, em seus últimos esforços, despertar a consciência e a compreensão daquelas pessoas. Estava escrito tudo isso, pois né? E ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Poucas pessoas perceberam, aliás. Agora, a purificação do templo. Uma ação divina que está num contexto dos dias finais da história de Jesus. E o que lição nós temos sobre isso? É interessante, é outra afirmação da divindade de Cristo. Nós encontramos nos evangelhos duas purificações, né? João, por exemplo, narra a primeira purificação
né? E os demais evangelhos se concentram na segunda purificação. Mas nós encontramos um texto no livro Desejar Todas as Nações que nos ajuda a entender o sentido dessa segunda purificação. Sim. Nós lemos o seguinte: em cumprimento da profecia, o povo proclamara Jesus rei de Israel. Ele lhes recebera as homenagens e aceitar a posição de rei. Nesse caráter devia agir. Sabia que seriam nulos seus esforços para reformar um sacerdócio corrompido. Não obstante, essa obra precisava ser feita. Tinha de ser dada a um povo incrédulo a prova de sua divina missão. Ou seja, ainda que Jesus soubesse que esses últimos esforços seriam nulos, ele precisava mais uma vez provar quem ele era, dar provas de sua divindade e o que ele veio fazer na terra, a sua divina missão. Depois Jesus se apartou um pouquinho dentro de Jerusalém, em algum lugar, e ele participou da Páscoa e estabeleceu a ceia do Senhor. Qual é a diferença entre Páscoa e ceia? E qual é a relação delas também? É interessante que ambos os eventos têm que ver com libertação, né? No caso da Páscoa, tem que ver com a libertação do cativeiro egípcio. E agora Jesus estabelece a ceia. E nós estamos aí vivendo os últimos momentos antes de sua morte. Jesus está caminhando para a sua fase final e dias depois ele vai morrer, vai ser sacrificado. Então, ambos os eventos relembram libertação. Agora, enquanto a Páscoa tem que ver com libertação do cativeiro egípcio, de um cativeiro, digamos, desse mundo, a ceia ela tem um alcance muito maior. Tem que ver com a libertação do cativeiro do pecado. Tem que ver com a graça, a redenção, a obra de Cristo, a obra de Deus em salvar a raça humana por meio de Cristo. Então tem um significado muito maior. Então Jesus usa um evento lá do Antigo Testamento e dá para esse evento um significado muito mais amplo, que tem que ver com a libertação do cativeiro do pecado. Então, é uma nova celebração que Deus estabeleceu naquele lugar. Não substitui a anterior, é uma nova celebração. Aí pão ali, e aí vinho, e tudo isso representa tanto a sangue como o corpo de Cristo que já foi oferecido, que estava sendo oferecido, né? Porque Jesus ainda não morreu ainda, mas ele já estava aí mostrando o que tinha que fazer e deixando claro que enquanto ele não viera, deveríamos participar da ceia do Senhor. Por isso que a igreja participa permanente para nos lembrar da esperança de que Jesus já morreu, de que não está tudo perdido, que há um pecado que pode ter solução. Por isso, nós agradecemos a Deus, porque Deus teve cuidado nos mínimos detalhes, porque a grande promessa, e como vamos ver na seguinte semana, é que Deus queria estar conosco para sempre. Amém. Vamos agora a escutar o comentário do autor, a palavra do autor, nesse momento. Jerusalém, cidade da paz, lugar onde o salmista declara como sendo a cidade de Deus. Não é a cidade por ela mesma, nem mesmo pelo templo, mas é o lugar que Deus escolheu como simbolismo da sua presença. Tudo que Deus tem nos dado como símbolo, e esse símbolo é rejeitado, Deus chora. O sábado é um símbolo da criação e redenção. Se o sábado é transgredido, Deus chora. O ser humano é um símbolo da imagem de Deus. E quando um ser humano é ferido, Deus chora. Jerusalém é um símbolo da presença de Deus e seu governo. E aqui toda a cidade rejeitou o único filho, o representante que Deus enviou a Jerusalém. E Jerusalém então o rejeitou. E Jesus chorou. Qualquer violação dos símbolos que Deus nos deu, sendo eles o sábado, o dízimo,
o novo nascimento ou o ser humano. Tudo isso, quando violamos, estamos violando os planos de Deus para nós. Então Deus chora. A gente não vê. Jerusalém não viu Jesus chorando. Eles estavam tão envolvidos em suas diversões que não perceberam todo o drama que estava acontecendo. O Rei dos Reis passou por Jerusalém, vendo tudo isso, e então chorou. Quando Cristo celebrou essa ordenança com seus discípulos, convenceu o coração de todos, menos de Judas. Assim, devemos nos deixar convencer quando Cristo fala ao nosso coração. As fontes da alma serão abertas e quebrarão cada barreira que tem causado desunião com Jesus. A parte nossa é abrir o coração e a parte de Jesus é fazer o chamado. Nem todo mundo vai escutar. Era muito grande, muito numerosas as pessoas que rejeitaram a Jesus naquele tempo. Mas tinha um grupo significativo que aceitou também. Nesse tempo, acontecerá o mesmo. Nem todo mundo vai aceitar. Mas você que está escutando, você que lê a Bíblia, você que vai para uma igreja ou não vai, não sei qual é a tua situação, ouve, aceita e pede a Deus nobreza do coração para poder aceitar o que Ele já fez por cada um de nós. Vamos à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Quando Jesus nasceu, sábios do Oriente foram tocar as portas de Jerusalém fazendo uma comovente pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Muita gente vira e nos pergunta a mesma coisa: onde está Deus? Quando vai vir teu Deus? Temos uma resposta para dar? Que esta semana possam sair de nossos lábios mensagens de esperança para aqueles que perguntam sobre Deus. Alguns não dizem verbalmente, mas estão ansiosos em suas cidades, nas ruas, proclamando e gritando: onde está Deus? O coração está vazio completamente, estão buscando enxergo. E a pergunta é: onde está Deus? E nós somos o povo chamado para responder essa pergunta. Não apenas com palavras, também com nossa vida. Nessa semana, levanta-te intencionalmente, encontra pessoas clamando e diz para eles: Deus está presente, Deus vai vir, Deus quer consolar, Deus quer ser teu Salvador. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Que possamos ser um povo que aguarda a tua vinda, mas que proclama a salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém.